Olá, turma, tudo bem? Vamos dar início a mais uma videoaula, essa que é a videoaula de número 4. Nessa aula, nós vamos falar sobre os alcanos e sua estereoquímica. A gente tem como tópicos para essa aula verificar, de uma forma mais aprofundada os alcanos, que é uma das funções orgânicas mais importantes dentro da química orgânica. Lembrem do que nós já falamos em outras aulas, que é justamente o fato do alcano constituir o esqueleto da química orgânica, já que é em cima dessas moléculas, dessas estruturas, que outros grupos funcionais vão ser adicionados e vão se constituindo e formando outros compostos orgânicos de outras funções orgânicas, tá certo? Então, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre os alcanos, os seus isômeros, os grupos alquilas, que são grupos derivados a partir da saída de um átomo de hidrogênio desse alcano, e aí a gente tem como nomear os radicais, as ramificações presentes em uma cadeia carbônica. Vamos também ver um pouco sobre nomenclatura dos alcanos e propriedade dos alcanos. Na parte número 2 dessa nossa aula de número 4, nós vamos falar especificamente sobre as conformações nos alcanos, vendo o caso do etano e de outros alcanos. Tudo bem? Então, o objetivo da nossa aula é compreender a química dos alcanos e seus isômeros, desde a sua nomenclatura, radicais alquilas, propriedades e suas conformações. Vamos começar. Então, pelo que nós já conhecemos, nós já sabemos que os alcanos eles representam a família mais simples que eu tenho de moléculas orgânicas. Em cima dessa função que os grupos funcionais vão se encaixando e a gente vai ter compostos que vão pertencer a outras famílias. Os alcanos eles estão dentro daquela grande família, que é a família dos hidrocarbonetos, que são compostos que apresentam somente átomos de carbono e hidrogênio na sua estrutura. A gente vai observar que nos alcanos eu sempre vou ter ligações simples ocorrendo entre os átomos de carbono, tá certo? Quando eu tenho uma ligação dupla ou tripla, eu passo a ter, por exemplo, um alceno ou um alcino. Então, duas características que a gente pode observar nos alcanos é o fato de somente ter átomos de hidrogênio e carbono e o tipo de ligação entre os átomos de carbono ser somente do tipo simples. Vale também destacar que essa ligação simples, como também já foi visto, ela vai ocorrer através de uma superposição frontal dos orbitais, ou seja, os orbitais eles vão se encontrar de forma frontal até um se sobrepor ao outro. É a partir desse momento que eu tenho a ligação simples formada. Vale também lembrar que essa superposição ela vai ocorrer através da superposição de orbitais híbridos do tipo sp3. A hibridização já foi um fenômeno estudado por nós, e ela justamente justifica o fato das 4 ligações do átomo de carbono serem 4 ligações similares, idênticas. Tudo bem? Então, olha lá. A união de 3, 4, 5 ou mais átomos de carbono pelas ligações simples carbono-carbonos pode, então, gerar uma vasta família de moléculas. Então, eu tenho aqui representado para vocês uma molécula, por exemplo, de metano, que é a molécula mais simples que eu tenho, onde eu só tenho um átomo de carbono.
A partir daí eu passo a ter o etano com dois átomos de carbono, o propano com 3, butano com 4, né? E o isobutano também com 4. Aqui eu tenho moléculas, né, que são isoméricas, porque elas apresentam o mesmo número de átomos de carbono e hidrogênio, observe, porém a estrutura, né, a forma como essas moléculas elas estão interligadas, ela difere em termos de cadeia. Enquanto que o butano é uma cadeia normal, uma cadeia linear, o isobutano é uma cadeia ramificada. Tem aqui o pentano, o isopentano e o neopentano, né, que são todos contendo 5 átomos de carbono e eu tenho estruturas diferenciadas. Né? Então, à medida que eu vou aumentando o número de átomos de carbono, né, essa diversidade de ligações ela aumenta, tá certo? E dá origem a uma grande quantidade de moléculas. Bom, então sabemos então que os alcanos são hidrocarbonetos, HC, né, é uma sigla para hidrocarbonetos. Então, os alcanos são, né, hidrocarbonetos porque apresentam apenas átomos de carbono e hidrogênio. A fórmula geral, que é uma fórmula que simplifica a molécula desenhada de um alcano, ela sempre vai estabelecer essa relação entre átomos de carbono e hidrogênio. O número de átomos de carbono vai ser um valor X ou um valor N, tanto faz a letra que a gente vai escolher. Mas o valor de átomos de hidrogênio, ela sempre vai ser 2 vezes o valor de átomos de carbono mais 2 unidades. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho um alcano que eu sei que tem 7 átomos de carbono, quantos hidrogênios essa molécula teria? 2 vezes 7, 14, mais 2, 16. Tá? É uma conta bem simples para que a gente possa ter uma informação bem objetiva, que é o número de átomos de hidrogênio. Esses alcanos também são moléculas saturadas. Isso porque os átomos de carbono e hidrogênio, né, só fazem ligações simples. Então, quando eu tenho ligação carbono-carbono e carbono-hidrogênio, eu tenho somente ligação do tipo simples. Então, a gente diz que ela é saturado porque aquele átomo ele está fazendo já o número máximo de ligações que ele pode fazer. Quando eu tenho, por exemplo, um átomo de carbono ligado através de uma ligação dupla com outro átomo de carbono, esse átomo de carbono ele poderia fazer, né, vamos colocar aqui, né, então ele está fazendo as 4 ligações, tá? Porém, esse carbono, se eu cancelo uma dessas ligações, ele poderia se ligar a um outro átomo. Isso porque ele está ligado a esse carbono através de 2 ligações, uma sigma e uma pi, uma simples, né, e uma pi. Então, todo carbono que tem toda molécula que tem uma ligação dupla ou tripla, nós chamamos de molécula insaturada, justamente porque eu posso quebrar uma ligação e promover a entrada de um outro átomo. No caso dos alcanos, são considerados moléculas saturadas porque eu não tenho essa possibilidade. Os átomos de carbono já estão fazendo todas as ligações individualmente possíveis. Então, moléculas saturadas. E esses alcanos eles também são chamados de alinfáticos. Aleifas, que vem da palavra grega que significa gordura, né? Isso porque são moléculas apolares, como nós também já conversamos aqui. Vejam esse exemplo embaixo, que é o ácido palmítico. Esse ácido essa molécula pertence à função ácido carboxílico, né? Aqui a gente consegue observar o grupo funcional da função ácido carboxílico e aqui essa região toda era um alcano, que a partir da entrada deste grupo funcional na molécula, né, deixou de ser uma molécula de um alcano e passou a ser uma molécula de um ácido carboxílico, que era o que eu estava falando para vocês, de que os alcanos eles vão representar, né, a base, a estrutura, o esqueleto, né, das moléculas orgânicas.
Posso encontrar, então, alcanos de cadeia linear ou alcanos normais. Isso acontece porque todos os átomos de carbono eles vão estar ligados em linha. Né? Aqui, né, eu coloquei todos numa única direção, eu poderia até, de repente, puxar um carbono aqui para cima, olha. H3. Ele continua um alcano linear, ele não tem ramificações. Eu não posso olhar uma molécula estática no papel ou na tela do computador. Na verdade, aquela molécula está girando, ela está em movimento. Tá? Então, para ser linear, ela não precisa ter uma linha horizontal na folha ou na tela. Ela precisa ter uma sequência de carbonos ligados em série. Uma boa ferramenta para que a gente encontre ou possa dizer que aquela cadeia linear é porque em alcanos de cadeia linear somente vão ocorrer alcanos carbonos primários e secundários. Né? Então, se a gente observar, esse primeiro carbono aqui ele é primário e esse último ele é também primário. Vamos esquecer isso daqui. E todos esses internos aqui, se vocês conferirem, todos eles são secundários. Então, essa é uma característica de uma cadeia linear. É a ocorrência apenas de átomos de carbonos primários e secundários. Já os alcanos de cadeia ramificada, eu vou ter uma sequência longa de átomos de carbonos ligados em série, né? E a gente vai daqui a pouco aprender a encontrar, né, ali a cadeia carbônica mais longa, mas já identificando aqui para vocês, por exemplo, nessa molécula, eu tenho aqui uma cadeia com 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu tenho 5 átomos de carbonos ligados em série. Eles formam uma cadeia linear. Mas vejam que fora dessa série, e aí eu vou mudar aqui de cor, eu tenho átomos de carbono. Esses átomos de carbono que estão fora da cadeia, da sequência, né, de átomos de carbono ligados, eu chamo de ramificações. Então, eu tenho uma cadeia ramificada. Uma outra maneira da gente identificar uma cadeia ramificada é observar a existência de pelo menos um átomo de carbono terciário ou quaternário. Tá certo? Então, alcanos de cadeia linear somente vão ter carbonos primários e secundários. E os alcanos de cadeia ramificada vão ter pelo menos um átomo de carbono primário ou um átomo de carbono quaternário. Tá certo? Essa molécula aqui, vejam que ela é uma molécula bem grande. E eu preciso encontrar a cadeia principal. A cadeia principal, como eu já falei para vocês, é aquela cadeia que vai apresentar a maior sequência de átomos de carbonos ligados em sequência. Então, para que eu identifique a cadeia linear, eu preciso tentar. Eu tenho que olhar para a molécula e tentar diferentes configurações. E é isso que a gente vai fazer agora. Caso você queira fazer, você pode pausar o vídeo agora, tentar encontrar e depois você dá o play. Se não, acompanha comigo. Olha lá, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu seguir essa linha de cadeia, eu vou ter uma cadeia com 6 átomos de carbonos. Claramente não é a maior. Né? A mesma coisa seria aqui, 1, 2, 3. Eu tenho maiores que essa. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, não é. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode ser. Vamos tentar vir aqui para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, opa, vejam que eu já consegui 8 carbonos ligados em série. Vamos ver se eu consigo mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! Aqui eu encontrei uma cadeia carbônica com 9 átomos de carbonos ligados em série. Logo, como eu tenho átomos de carbono para fora dessa série, eu tenho ramificações. Vejam que esse carbono bem aqui, ele é
terciário. A mesma coisa, esse bem aqui também é terciário. Esse bem aqui também é terciário. Então, a existência de pelo menos um carbono terciário já indica que a sua cadeia carbônica ela é ramificada. E aqui nos alcanos, né, um outro conceito muito importante que a gente precisa relembrar é o conceito de isomeria, no caso, os isômeros. Os isômeros, eles representam compostos que vão apresentar a mesma fórmula molecular. Isso porque, por exemplo, quando eu digo, olha, eu tenho quantos compostos possíveis de serem desenhados com essa estrutura? Somente um. A mesma coisa se eu pedir para essa fórmula química aqui, C2H6, com 2 átomos de carbono. Eu só vou conseguir desenhar um tipo de estrutura, C3H8. Eu posso desenhar apenas também um único tipo de estrutura. Mas quando eu, por exemplo, vou avaliar para 4 átomos de carbonos, vejam aqui que eu posso desenhar 2 tipos de estrutura, que é o N-butano, uma cadeia linear, e o isobutano, uma cadeia ramificada. Vejam aqui o N-butano, né? Cadeia linear, somente átomos de primários e secundários, e o isobutano, aqui em B, uma cadeia ramificada. Vejam este carbono aqui terciário. Então, os isômeros, eles representam estruturas como o N-butano e o isobutano, que eles apresentam a mesma fórmula química, ou seja, a mesma quantidade de cada um dos átomos, porém, as suas estruturas elas são diferentes. Nesse caso aqui, o butano e o isobutano, eles são considerados como isômeros constitucionais, porque a diferença dele encontra-se no tipo de cadeia, né, que apresenta aí arranjos diferentes. Então, isômeros são compostos com o mesmo número e o mesmo tipo de átomos, porém diferem no modo como esses átomos estão dispostos no espaço. Aqui nessa tabela, a gente consegue observar, né, os 5 isômeros existentes, né, para uma fórmula química de 6 átomos de carbono e 14 átomos de hidrogênio. Né? Lembrem, fórmula química, CnH2n mais 2. Então, eu tenho 2 vezes 6, 12, mais 2, 14. Estas são as fórmulas estruturais, né? E eu posso, né, mostrar para vocês, através dessa tabela, que essa diferença estrutural, essa diferença organizacional dos átomos, né, ela gera compostos diferentes. Vejam que são compostos que apresentam pontos de fusão diferenciados, pontos de ebulição que também são diferentes, diferentes valores de densidade e índice de refração, né? E isso, né, gera também ali um impacto nas forças intermoleculares. E elas vão explicar aí os diferentes pontos de fusão e ebulição, né? Vale lembrar um pouquinho da nossa aula de número 3. Tudo bem? Então, olha lá. O número de isômeros possíveis para alcanos ele aumenta drasticamente com o acréscimo do número de átomos de carbono. Isômeros constitucionais são sempre compostos diversos, com propriedades diversas, mas com a mesma fórmula molecular. Bom, antes da gente entrar no aspecto da nomenclatura dos alcanos, é importante a gente salientar que a nomenclatura desses alcanos, principalmente aqueles de cadeia linear, ela vai ser baseada basicamente no número de átomos de carbono que aquela molécula linear ela contém, tá certo?
Aqui embaixo eu mostro para vocês os prefixos, dependendo do número de átomos de carbono, e mostro que a esse prefixo é adicionada a terminação "-an", né? Então, um alcano, por exemplo, com um átomo de carbono, vai se chamar metano, aonde met é o prefixo, devido ter apenas um átomo de carbono, e ano, porque é a indicação de que ele é um alcano. E aí a gente pode daqui extrair os prefixos dependendo do número de átomos de carbono. Et para 2 átomos de carbonos, prop para 3, but para 4, pent para 5, hex para 6, hept 7, oct 8 e assim por diante. Tá? Nós vamos utilizar esses prefixos mesmo quando for um alcano de cadeia ramificada, né? Mas a esse nome nós vamos observar que antes nós vamos precisar nomear os radicais, as ramificações. Bom, então chegamos ao ponto onde nós precisamos entender o que vem a ser um grupo alquila. Todo alcano e toda outra molécula de um alcano qualquer, ele pode sofrer a perda de um átomo de hidrogênio em qualquer átomo de carbono. E essa saída de um átomo de hidrogênio vai gerar o que nós chamamos de radical ou grupo alquila, que é uma espécie química que tem um tempo de vida muito pequeno e é muito estável, né? E ele precisa rapidamente se ligar a uma outra molécula. Tá? Então, sempre que eu for identificar um composto orgânico, eu vou observar a presença de diferentes radicais. Dentro da química orgânica, os mais comuns são os radicais alquilas, os grupos alquilas, aqueles que são originários de um alcano, né? E aí a gente vamos ler o texto aqui. Então, a remoção de um átomo de hidrogênio de um alcano gera uma estrutura parcial denominada grupo, ou posso também chamar de radical alquila. Quais são as características deste radical? Não são compostos estáveis por si só, eles têm uma estabilidade muito grande devido a essa saída do átomo de hidrogênio, então ele tem um tempo de vida muito curto. Eles são nomeados substituindo-se a terminação "-ano" do alcano de origem pelo sufixo "-ila". Então, por exemplo, se eu tenho este alcano aqui, que é o metano, e aí ele perde um hidrogênio, ele vai resultar em CH3, tá? E aqui no carbono ele vai poder fazer uma ligação. Então, este daqui é o radical alquila, que se chamava metano e passa a se chamar metila, né? Eu excluo o sufixo "-ano e incluo o sufixo "-ila". Lembrem que o prefixo para um átomo de carbono é met. Então, aqui o sufixo dele como radical é "-ila", tá certo? A remoção de um átomo de carbono da extremidade de uma cadeia linear de qualquer carbono alcano normal, tá? Origina uma série de grupos alquilas de cadeia linear. Então, eu estou vendo aqui a observação para um alcano, né, com um átomo de carbono, mas eu poderia ter para um alcano de 2 átomos de carbono. O que o texto nos informa é que quando esse hidrogênio ele sai de um dos carbonos da extremidade, tanto de um lado como de um outro, eu vou ter o mesmo radical. Entretanto, quando o grupo alquila ele é removido de um átomo de carbono interno, eu posso ter radicais diferentes. E é isso que a gente vai ver já já, quando eu apresentar para vocês os radicais. Olhem lá.
Bem aqui eu tenho o radical metil e bem aqui eu tenho o radical etil. O metil ou metila, tá? Nós vamos usar o nome metil na hora da escrita do nome, né? Então é importante até nesse ponto a gente entender. Quando eu estiver me referindo ao radical, eu vou chamá-lo de metila. Porém, quando eu for escrever o nome do radical, eu vou retirar o A, tá certo? Só fica aí com essa informação da cabeça e daqui a pouco isso se torna mais prático quando nós formos de fato fazer a nomenclatura desses compostos. Então, o metil ele foi derivado do metano, que é um átomo de carbono, que é uma molécula de alcano com um átomo de carbono. E o etil ele é derivado do etano, porque saiu um hidrogênio ou deste carbono ou deste outro carbono. Independente de qual tenha saído, eu vou ter o mesmo radical. Lembrem, a molécula ela não se encontra estática, tá? Então, um lado é igual ao outro. Porém, quando eu tenho um alcano linear com 3 átomos de carbono, que é o propano, eu tenho uma situação aonde eu posso retirar um hidrogênio da extremidade e esse hidrogênio, quando sai da extremidade, seja esta outra aqui, ou a da esquerda ou a da direita, vai me resultar no chamado N-propil ou propil. Só que se eu tirar um hidrogênio interno, interior, eu não vou ter a mesma ramificação, eu vou ter algo diferenciado. Então, quando eu tiro um hidrogênio deste carbono interno, eu passo a ter este outro radical, que é o isopropil. Vejam que o N-propil ele vai se encontrar ligado à cadeia carbônica através desse carbono da extremidade, enquanto que o isopropil ele vai se encontrar ligado à cadeia carbônica através desse carbono interno. E aí, pessoal, isso se estende para quando eu tenho 4, 5, 6 átomos de carbonos, né, numa molécula, e aonde eu vou ter diferentes isômeros e diferentes possibilidades de tirar um hidrogênio, gerando diferentes radicais. Eu estou mostrando aqui para vocês os principais, são os mais comuns. Esse grupo que está aqui embaixo, eles são radicais para 4 átomos de carbono. Então, eu tenho o N-butil, que é quando eu tenho uma cadeia linear, e o radical ele vai se ligar por esse carbono da extremidade. Poderia ser esse também, se tivesse saído um desses hidrogênios e não o daqui, tá bem? Esse daqui é derivado do butano. O sec-butil também é derivado do butano, quando o hidrogênio saiu de um dos carbonos internos, ou desse daqui, tá? Eu teria aqui o sec-butil. O isobutil ele é derivado do isopropano, tá? Que é um alcano com 4 átomos de carbonos, tendo ali uma cadeia... Eu vou até desenhar ele aqui para vocês verem aqui o isopropano. CH3, CH, CH3, CH3. Então, vejam que esses 3 átomos de hidrogênio, esses 3 átomos de carbono, eles são iguais, tá? Então, se eu tiro um hidrogênio de qualquer um desses átomos de carbonos, vai me gerar o isobutil, porque eu vou ter aqui a conexão com a cadeia carbônica através deste carbono. Poderia ser esse ou poderia ser esse. Se, ao invés de sair um hidrogênio daqui, de cima, tivesse saído um hidrogênio daqui ou daqui. No caso do tercibutil, ele vai ser um radical também derivado aqui do isopropano, porém, quando eu tiro
este hidrogênio aqui, esse hidrogênio interno. Então, se ele sair, vejam que a ligação vai ocorrer por esse carbono terciário, tá certo? E aqui ao lado eu coloco uma observação para vocês. Os prefixos sec de secundário e terce ou terte de terciário referem-se ao número de átomos de carbono ligado ao átomo de carbono ramificado. Vejam que aqui, olha, esse carbono, ele é um carbono secundário, por isso que o nome desse radical é denominado de sec-butil. E esse de terce ou terte-butil, porque o radical vai se conectar através desse carbono terciário. O prefixo iso, ele é considerado parte do nome do grupo alquila quando eu estiver realizando mais à frente a nomenclatura de um alcano. Então, o iso é um prefixo que eu vou utilizar como uma regra na nomeação no momento de eu colocar os radicais em ordem alfabética, porém, os prefixos sec e tesse, eles não devem ser considerados na ordem alfabética. Aqui, só para que a gente possa relembrar, e essa é uma informação muito importante, apesar de ter um conhecimento bem simples, é a identificação de quando um carbono, ele é primário, ou seja, ele vai estar ligado diretamente a apenas um outro átomo de carbono, tá? Então, aqui, vejam que esse carbono em vermelho, ele está ligado somente a um carbono de forma direta, então é por isso que ele está primário. Uma exceção é o metano, que só tem um carbono. Então, esse único carbono, ele é primário. Um carbono secundário, como este daqui, ele está ligado diretamente a dois átomos de carbono. Um carbono terciário, como este outro, ele está ligado a três átomos de carbono diretamente. 1, 2 e 3. Aqui ele está ligado a um oxigênio. Então, como não é um quarto carbono, eu não posso classificá-lo como terciário. E, por fim, aqui eu tenho um carbono quaternário, que está ligado, vejam, diretamente a quatro outros átomos de carbono. Por isso, eu classifico como um carbono quaternário. Dessa classificação, eu também posso utilizar, né, e fazer a classificação dos hidrogênios em hidrogênio primário, hidrogênio secundário, hidrogênio terciário. Nós já vimos isso lá na nossa primeira aula, né, aqui nessa outra imagem, né, eu mostro para vocês, né, os carbonos primários todos em vermelhos, os carbonos secundários em azul, o carbono terciário em verde, eu não tenho nenhum terciário aqui, desculpa, está aqui o terciário, está aqui o secundário, e em roxo, aqui o meu carbono quaternário. Né? Vejam que o carbono primário, vou até circular aqui para vocês poderem ver melhor. De vermelho, primário, ligado a só um carbono, primário, ligado a só um carbono, primário, primário e primário. A mesma coisa aqui, olha, primário, primário. Geralmente os das extremidades, eles geralmente são primários, tá? Ó, primário. Vou colocar agora de azul. Se não me engano, eu já até mostrei isso para vocês, né? Mas vamos repetir, vamos relembrar. De azul, os secundários. Então, bem aqui eu tenho um secundário, secundário. Não, porque não é. Eu esqueci um primário bem aqui, tá? Deixa eu voltar lá, só para ficar bonitinho para vocês, né? Bem aqui também é um primário, tá? Então, de secundário eu só tenho este e este daqui, tá? Terciário, eu vou colocar
verde, então está aqui um terciário, esse daqui não, esse daqui é terciário. E vou colocar de roxo o quaternário. Está aqui o quaternário e aqui um quaternário. Como também já falei para vocês, vocês vão encontrar esse símbolo R para indicar uma cadeia carbônica qualquer, genérica, que é uma simplificação que nós utilizamos quando eu não quero desenhar uma molécula toda, eu quero focar em uma única parte. Então, a gente coloca esse R, que representaria, né, um radical carbônico, apenas para simplificar o meu desenho e poder indicar que, pelo menos aqui, eu tenho pelo menos um átomo de carbono. E aqui o que eu já tinha falado, né, sobre a questão da classificação também de hidrogênios. Então, eu posso classificar os hidrogênios em primário, secundário e quaternário, primário, secundário e terciário. Isso depende a que tipo de átomo ele está ligado. Também é algo que nós já vimos, né? Então, por exemplo, um carbono que seja primário, todos os hidrogênios ligados a ele também vão ser hidrogênios primários. Um carbono secundário vai ter todos os átomos de hidrogênio ligados a ele como hidrogênios secundários. E um carbono terciário vai ter todos os átomos de hidrogênios ligados a ele como hidrogênios terciários. Um carbono quaternário não vai ter hidrogênios ligados, porque ele é quaternário, ou seja, ele está ligado a 4 outros átomos de carbono, né? E um carbono é tetravalente, só pode fazer 4 ligações. Então, não tem a possibilidade de ter uma quinta ligação ser um hidrogênio. Tá? Então, é por isso que eu não tenho um hidrogênio quaternário. Tá certo? Essa classificação de álcool primário, secundário ou terciário, né, é uma classificação importante, né? Vale lembrar que esse carbono ao qual o grupo hidroxila ele vai estar ligado, ele sempre precisa ser um carbono do tipo sp3. Então, sempre a hidroxila da função álcool vai estar ligada a um carbono do tipo sp3. Vejam que aqui nenhuma dessas ligações, né, vejam que estou utilizando a simbologia R, né, mas vejam que em nenhuma delas existe uma ligação dupla ou tripla, porque se essa hidroxila estiver ligada a um carbono que não seja um carbono saturado, um carbono que somente faça ligações simples, eu vou ter outra função associada e não a função álcool. Dando continuidade, né, à nossa aula, a gente vai agora falar um pouco sobre a nomenclatura dos alcanos, para que a gente entenda da onde é que o nome, né, dos compostos, e aqui especificamente dos alcanos, da onde é que eles vão surgir. Então, de uma forma, para contextualizar,
Antigamente, o nome dos compostos orgânicos eles eram dados de acordo com critérios bem subjetivos. Ou era a cidade no qual ele foi descoberto, ou era em homenagem a um local, ou a uma pessoa. Então a gente encontrava, na realidade, uma série de possibilidades de nomes de forma muito aleatória selecionados. Eu até coloco aqui, por exemplo, o caso da ureia, que teve esse nome porque foi encontrado inicialmente, quando isolada, na forma cristalina na urina. A morfina, né, que é um analgésico que o nome vem, né, de Morfeu, que é o deus grego dos sonhos, e assim por diante. Atualmente, a gente utiliza as regras da IUPAC, que é a União de Química Pura e Aplicada, é uma união internacional, né, que justamente coloca para todos nós regras claras para que a gente faça a nomenclatura de compostos orgânicos e uma série de outras decisões relativas à química. Tá? Então, a IUPAC é quem nos fornece esse método sistêmico de nomear compostos orgânicos. Isso vai fazer com que cada um dos milhões de compostos orgânicos conhecidos tenha o seu próprio nome e não ocorra, de repente, de um composto orgânico que foi possivelmente descoberto aqui, acabe sendo contabilizado como um novo composto orgânico e não é um composto orgânico que já existe. Então, através da nomenclatura, a gente consegue identificar, né, os compostos orgânicos. Isso porque essa nomenclatura ela é baseada na estrutura do composto. Então, eu preciso conhecer a estrutura do composto para poder fornecer o nome desse composto. Tá? Então, o nome de um composto orgânico ele vai ter 4 partes de acordo com o sistema de nomenclatura IUPAC. Né? Ele vai ter um prefixo, um localizador, a cadeia principal e a sua identidade. Então, aqui eu coloco para vocês que o prefixo ele especifica a localização e a identidade dos vários grupos substituintes na molécula. O localizador dá a localização do grupo funcional primário. A cadeia principal seleciona, né, a parte essencial da molécula, é aquela cadeia com uma sequência, a maior sequência de átomos de carbono ligados em série, né? E aí nos diz quantos átomos de carbono fazem parte dessa cadeia, e o sufixo, que identifica qual é o grupo funcional principal a que pertence aquele composto orgânico. Tá? Então, a maioria dos compostos dos alcanos, na realidade, de cadeia ramificada, né, eles vão ser nomeados seguindo 4 etapas que são descritas aqui abaixo. A primeira delas, quando eu pego um alcano, eu preciso identificar a cadeia principal. Eu preciso testar diferentes combinações de carbonos ligados em série para que eu chegue, né, à maior sequência de átomos de carbonos ligados um ao outro. A partir daí, eu identifiquei a cadeia principal. Preciso também enumerar esses carbonos da cadeia principal, né? Se eu não tenho ramificações, eu posso começar por qualquer um dos lados. Se eu tenho ramificações, eu tenho que ver, por exemplo, qual é a mais próxima, de qual das extremidades. Né? Então, isso vai ser um critério de desempate, se você vai começar a nomear da esquerda ou da direita, né? Aquela que tem uma ramificação mais próxima. Se você tem, por exemplo, um empate, né? Então, você tem que observar a ordem alfabética das duas extremidades, então, qual delas é prioritária em termos de ordem alfabética. Aquela que é prioritária vai puxar, então, por onde você deve começar a numerar a cadeia carbônica. Mesmo assim, teve empate, parte para o segundo radical, até o momento que você chegue a um desempate total. Né? Então, essa é um ponto importante, que é a numeração da cadeia principal. Né? Não é simplesmente começar 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser que comece pela outra extremidade. Identifico os substituintes na etapa de número 3. Esses substituintes são os radicais, são as ramificações. E aí, para isso, eu preciso conhecer quem são essas ramificações. E, por fim, eu vou escrever o nome
do composto como uma única palavra, né? Como uma sequência completa ali, e aquele nome ele vai ser caracterizado então como o nome do composto. Olha aqui, temos esse primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, eu preciso identificar a cadeia principal. Então, eu vou procurar o número de átomos de carbono ligados em série com maior sequência de átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 5 átomos de carbono ligados em série. E se eu for para cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, opa, acabei de encontrar a cadeia principal, com 5 átomos de carbonos. E aí entra aquilo que eu falei para vocês. Qual dessas sequências ela vai ser qual dessas extremidades vai ser a extremidade que eu vou começar a contabilizar? Então vejam que aqui eu tenho uma ramificação. Então a ramificação ela está mais próxima de qual extremidade? Desta extremidade ou desta daqui? Então vejam, se eu começar daqui, esse vai ser o carbono de número 1, 2, 3, 4. Né? Então, o carbono ao qual a ramificação vai estar ligada é o carbono de número 4. Porém, se eu começar daqui, 1, 2, 3, a ramificação cai no carbono de número 3. Então, o correto, aí eu vou riscar aqui, é eu começar a minha numeração a partir desta extremidade, dando à minha ramificação o menor número possível, que é este aqui. Então, identifique a cadeia de átomos de carbono mais longa e contínua e use o nome dessa cadeia como o nome da cadeia principal. Vejam que aqui eu tenho uma cadeia principal com 6 átomos de carbono. E nós sabemos que o prefixo, ele, para 6 átomos de carbono, é X, né? Deixa eu escrever aqui. X. Então, observem que para 6 eu tenho o prefixo X, e como ele é um alcano, eu vou adicionar aqui, né, o sufixo ano. Então, hexano. É lógico que eu tenho uma ramificação que eu preciso colocar aqui no nome, né? Então, aqui é só um esquema, tá? Mas o nome vai ser, na realidade, hexano, tá? E preciso adicionar a ramificação. Essa ramificação nós já conhecemos. Eu já apresentei ela para vocês. Ela se chama metila, que quando nomeada vai se chamar, eu vou escrever metil. Vejam que ela se encontra ligada ao carbono de número 3. Então, 3, eu identifico, eu localizo onde ela está e escrevo metil. Então, o nome desse composto é 3-metil-hexano. Tudo bem? Esse é o primeiro exemplo que eu fiz logo de cara para que vocês possam só ter uma noção de que, se você obedecer às regras, você consegue fazer essa nomenclatura. Vamos agora só aqui, nesse segundo exemplo, encontrar a cadeia principal. Então, vejam lá, vamos começar daqui. 1, 2, 3, 4. Não pode ser. 1, 2, 3, 4, 5. 5 átomos de carbono. Vamos ver se eu encontro uma maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu fizer isso daqui, eu vou chegar a 6 átomos de carbono ligados em série. Então, bem aqui está a minha cadeia principal. Vejam, se eu começo a numerar dessa extremidade, eu vou ter uma ramificação no carbono já 2. Se eu começo desta outra extremidade, eu vou ter uma ramificação caindo no carbono de número 1, 2, 3, 4, porque está bem aqui a ramificação, está bem aqui a ramificação. Então, como eu preciso dar os menores números possíveis à ramificação, eu vou começar dessa extremidade. 1, 2, 3,
4, 5, 6, tá? Pessoal, a nomenclatura a gente sempre começa escrevendo pelos radicais. Aqui nesse primeiro eu fiz invertido só para que vocês pudessem ter um primeiro contato com a nomenclatura. Porém, a gente sempre começa escrevendo pelas ramificações. Então, eu tenho uma ramificação aqui no carbono 2 e uma outra ramificação no carbono 3. Preciso identificar se essas ramificações elas são idênticas ou não. Vejam que elas são ramificações do mesmo tipo. Qual é o tipo? Etil. Então, eu tenho duas ramificações etil. Então, eu vou escrever aqui 2 e 3. Eu identifico que eu tenho duas ramificações, né? Uma no carbono 2 e uma no carbono 3. E como são dois radicais do mesmo tipo, eu vou escrever dietil. Depois, eu vou colocar o prefixo de átomos de carbono da cadeia principal, 6. Então, X. E como é um alcano, ano. Então, este composto é o 2,3 dietilhexano. Nesse terceiro exemplo, eu tenho uma situação que, vejam lá, vou contar aqui quantos átomos de carbono eu tenho para achar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vejam que eu acabei de encontrar duas cadeias com 6 átomos de carbono. Uma seria a direta, eu vou marcar aqui para vocês verem bem. E vejam que quando eu tenho essa cadeia com 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu gero dois radicais. Aí eu vou apagar. Eu vou agora ver a outra possibilidade, que seria esta cadeia aqui, também com 6 átomos de carbono. Observe que a cadeia nem sempre é bonitinha reta, eu posso fazer, né, ir para várias direções. Então, aqui eu também tenho 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Mas vejam que agora eu só tenho um único radical. Naquela segunda opção, para esse mesmo composto, eu tive dois radicais. Vamos ler o texto. Se duas cadeias diferentes de mesmo comprimento estiverem presentes, escolha aquela com um número maior de ramificações como a principal. Então, como esta daqui, ela só gera uma ramificação, a minha cadeia principal vai ser esta daqui, que eu vou ter dois radicais. Qual é a extremidade que tem a ramificação mais próxima? É o da direita ou da esquerda? Desculpa, é o da esquerda ou da direita? É o da esquerda. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5 e 6. Vejam que agora os radicais são diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ordená-los em ordem alfabética. Esse é o radical metil e esse é o radical etil. Então, E vem antes de M. Então, 3 etil, 2 metil, 6 átomos de carbono, X, como é um alcano, ano. Então, nesses três exemplos, a gente observou como é que essa variedade, né, para que a gente encontre a cadeia principal, ela precisa ser observada, né? Essa observação ela precisa ser realizada com muito cuidado, né? E você precisa ali tentar várias tentativas, né? Realizar várias tentativas, no caso, para encontrar a cadeia principal. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Aqui, nesse exemplo,
Essa daqui, tá? Que nós fizemos, que é o 2,3 dietilhexano, esse composto bem aqui, tá? Então, por exemplo, ó, inicia a numeração pela extremidade mais próxima à cadeia da primeira ramificação e numere cada carbono na cadeia principal. Então, vejam, a gente começou a numeração, de fato, por aqui. Aqui eu só vim para lá no coisa, vejam lá, que eu comecei a numerar para cima, mas não tem problema, porque gera. Dá uma olhadinha aqui rapidão, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu dar uma corrigida aqui, só nesse, que eu acho que o bom que está gravado. Olha lá, vamos só fazer uma correção aqui, neste daqui, que eu não contei, que a gente consegue fazer, encontrar 7, vejam lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas se eu ver daqui de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu consigo encontrar, olha, com 7 átomos de carbono. Então, não é mais este nome aqui. Vamos apagar, tudo bem? Vamos lá, escrever agora. Vejam, a extremidade mais próxima, aqui está no carbono 1, 2, 3, e aqui estaria no carbono 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso que a gente tem o nome etil, desculpa, aqui etil e aqui metil, tá? Então, ordem alfabética, como nós já sabemos, 4 etil, depois 3 metil, e como ele tem 7 átomos de carbono, o prefixo é o -ept e o sufixo -an. Ficou bem tremidinho, pessoal, mas dá para entender, né? 4 etil, 3 metil, heptano, que é o que justamente mostra bem aqui, né? Justamente a cadeia principal partindo daqui desse carbono superior, vindo aqui para baixo, gerando uma cadeia principal com 7 átomos de carbono. Aqui nessa, observem que eu já identifico, já coloquei aqui para vocês a cadeia principal, né? Essa daqui, e começo a numerar desta daqui. Qual é a observação? Se existirem ramificações situadas à mesma distância das extremidades da cadeia principal, comece a numerar pela extremidade mais próxima da segunda ramificação. É porque se eu começo a numerar deste carbono, 1, 2, 3, eu teria uma ramificação no carbono de número 3. Vejam que desta outra extremidade, 1, 2, 3, eu tenho uma outra ramificação nessa mesma extremidade, né? Então, nesse caso, eu preciso começar a numerar a partir da próxima ramificação. Aqui, né, então, eu identifico para vocês, né, justamente as ramificações que eu circulei lá no exemplo anterior, tá? É a mesma estrutura da última. E esta daqui, se existirem dois substituintes no mesmo carbono, dê a ambos o mesmo número. Isso daqui, deixa eu ver se eu coloquei a nomenclatura dele, mas aqui nesse caso, por exemplo, como eu tenho esta cadeia principal, e aí eu vou começar a fazer a nomenclatura, eu tenho, por exemplo, dois radicais, né? Metil e um etil. Então, pela ordem alfabética, 4 etil. E vejam que eu tenho aqui 2 metil. Então, 2 e 4 novamente, porque eu tenho outro radical, mesmo que diferente, também aqui na minha cadeia principal. Então, 2,4 dimetil, e como é uma cadeia principal com 6 X
ano, certo? Aqui nesse, vamos fazer a nomenclatura. Então, eu tenho aqui um etil e dois metil. Então, eu vou começar 3-etil. Tenho o mesmo radical, que é o metil, no carbono 4 e 7. 4 e 7. Então, dimetil. E com 9, eu vou dar continuidade bem aqui, tá? Então, com 9 é nonano. Nonano. Opa, ficou bem feinho, tá? Então, 4-etil, 4,7, dimetil, nonano. Aqui a gente pode observar melhor, né, os nomes e as suas estruturas. Qual é a tarefa legal que a gente pode fazer? A partir do nome, por exemplo, eu vejo que eu tenho que encontrar uma cadeia principal. Essa molécula tem uma cadeia principal com 6 átomos, né? Então, vejam, 6 átomos, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esta daqui é a cadeia principal. Vejam que eu tenho um radical na posição de número 3. Então, 1, 2, 3. Porque se eu contar de lá, o radical ficaria na posição 1, 2, 3 e 4. Então, vejam que o nome, a partir do nome, você consegue desenhar uma estrutura, né? Ou a partir da estrutura, você consegue escrever o nome. Vamos ver o que diz essa daqui. Essa daqui é essa última, né, que eu fiz. É isso mesmo. Então, ó, se dois ou mais substituintes diferentes estiverem presentes, coloque-os em ordem alfabética. Se forem iguais, use um dos prefixos di, tri ou tetra, que foi o que nós utilizamos aqui. Como eu tenho dois radicais metil e aqui, ó, dois radicais metil, eu usei o prefixo di para dizer que eu tenho dois radicais do tipo metil. E assim por diante. Mas não use esses prefixos para colocar em ordem alfabética. Tudo bem? Esses outros aqui foram os que eu escrevi os nomes logo lá no começo. Então, a nomenclatura ela não vai ser algo que a gente vai adentrar, mas eu coloco essa base para vocês para que a gente comece a ter uma noção de que aquele nome ele não é escrito de forma aleatória, mas ele tem uma regra toda por trás dele. Olha só, em alguns casos mais complexos, há necessidade de uma quinta etapa. Isso ocasionalmente acontece quando um substituinte da cadeia principal é um substituinte com cadeia ramificada, que é o que ocorre aqui, né? Então, vejam que eu achei a cadeia principal com 10 átomos de carbono, eu vou até sublinhar a cadeia principal, tá? E eu tenho radicais simples, porém aqui eu tenho um radical que eu posso de repente esquecer o nome, né, dele. Eu sei o nome desse radical, o nome dele é o isobutil. Mas vejam que caso você esqueça o nome, você pode nomear esse radical e colocar esse radical aqui, né, como se você aplicasse a regra de nomenclatura de alcano para nomear o radical, substituindo o ano por ila. Então, veja lá. Nesse caso, comece numerando o substituinte ramificado no seu ponto de ligação com a cadeia principal. Então, nesse caso, como este carbono está ligado diretamente a este carbono, obrigatoriamente, dentro do radical, este é o carbono de número 1. E aí eu sigo buscando a cadeia mais longa, tá certo? O substituinte é colocado em ordem alfabética, de acordo com a primeira letra do seu nome completo, vejam aqui, metil, incluindo qualquer prefixo numérico, e fica entre parênteses ao nomear a molécula inteira. Então, neste caso, este nome bem aqui, ele se refere a este radical
que é um radical que foi nomeado segundo a regra de nomenclatura de um alcano. A mesma situação ocorre bem aqui, tá? Este alcano aqui desta ramificação é o carbono de número 1. E aí eu vou buscar a cadeia principal, né, dentro do radical. Então, eu trato aquele radical como um alcano livre. A minha única diferença é que o carbono ligado à cadeia principal, verdadeira mesmo, ele é obrigatoriamente o carbono de número 1. Para a gente finalizar essa primeira parte da aula de número 4, a gente fecha relembrando então as propriedades dos alcanos, que já foi um tema discutido na nossa aula de número 3. Já sabemos que eles também são chamados de parafina, né, que é uma palavra derivada do latim, parum affinis, que significa pouca afinidade por outras substâncias. Já sabemos que são quimicamente inertes diante de uma maioria de reagentes. São também relativamente inertes biologicamente, muito por conta da sua propriedade de ser, a sua característica de ser apolar, né? E reage com oxigênio, halogenetos e outras substâncias em condições apropriadas, como o que eu mostro aqui para vocês, onde eu tenho o gás metano reagindo com oxigênio, tá certo? Para produzir gás carbônico e água e liberando, né, uma quantidade de energia bem elevada, né? Então, esse metano ele pode ser utilizado como um gás combustível. Mostro aqui, nessa outra imagem, uma reação do cloro, do gás cloro, que é o Cl2, né? Que a reação então de um alcano com gás cloro ocorre quando uma mistura desses dois compostos é irradiada com luz ultravioleta. Então, essa luz ultravioleta ela está indicada bem aqui, tá certo? E aí eu tenho o processo chamado de cloração, que é quando os átomos de cloro eles vão sendo adicionados à molécula do metano. E vejam que vai ocorrendo a substituição dos átomos de hidrogênio por átomos de cloro, tá certo? Então, dependendo da quantidade relativa dos dois reagentes e do tempo da reação, ocorre uma reação de substituição sequencial dos átomos de hidrogênio no alcano pelos átomos de cloro, formando então um produto aqui clorado chamado tetracloreto de carbono. Já sabemos também, né, que os alcanos eles apresentam um aumento regular do seu ponto de ebulição e do seu ponto de fusão com a elevação da massa, isso, né, devido à presença de forças intermoleculares que são fracas, sabemos que são do tipo de dispersão ou forças de London, e que o aumento da massa molecular promove esse aumento da temperatura de fusão e ebulição, né? Isso está muito associado ao aumento da área superficial, da área, né, de contato da molécula, que permite que mais desse tipo de força intermolecular que ocorre nos alcanos se estabeleça. Então, eles permanecem de uma forma um pouco mais forte, conectados ali, né, através dessas forças quando eu tenho uma cadeia, uma superfície de contato maior. E aqui eu mostro, né, também a questão das ramificações, que também nós já discutimos, né, que o aumento do número de ramificações promove uma diminuição no ponto de fusão e ebulição. E essa diminuição está associada ao fato de que as ramificações fazem com que diminua a superfície de contato daquela molécula, né? Então, menos atrações, né, forças intermoleculares vão ser formadas, então a molécula vai se ligar mais fracamente a uma outra molécula. Então, as ramificações atribuem uma menor superfície de contato. E é isso que a gente observa nos alcanos. Tudo bem? Dessa forma, então, aqui a gente finaliza a nossa primeira videoaula referente aos alcanos e a sua estereoquímica.
e na próxima aula a gente vai falar sobre as conformações nos alcanos. Até breve, pessoal!